Olá, daqui é o Rui Gabriel e eu estou aqui para te contar a minha história e para tu saberes que somos todos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém e cada um está a viver o seu processo e cada um está a fazer o seu caminho. E esta é a coisa talvez mais importante que eu aprendi nos últimos tempos. Não importa a posição em que tu estás agora, importa é a tua visão. Não é o teu passado que determina o teu futuro, é a tua visão é que determina o teu futuro. Isto para mim, quando eu descobri isto, foi tão importante, foi tão vital, que eu descobri que não era a minha história que determinava o meu futuro. Então eu posso mudar qualquer coisa a qualquer momento. O rastro de um barco não determina a sua direção. A qualquer momento o piloto pode mudá-lo e ir para outro sítio. E eu pensava que eu era fruto do meu ADN, da minha hereditariedade. Pensava que era o fruto da minha educação. Pensava que era o fruto do meu meio, das influências que recebi ao longo da vida. E pensava que isso tinham definido o meu eu e tinham determinado e determinavam o meu futuro. Tem importância para definir quem eu sou, sim, mas não determina o meu futuro. O meu futuro sou eu que o determino e eu aprendi isso quando percebi que não havia limites para aquilo que eu podia fazer. E esta mensagem que eu tenho hoje para transmitir vem na sequência de um desenvolvimento tremendo que eu tive nos últimos tempos, em termos financeiros, em termos de mentalidade, a todos os níveis. Eu já ganhei mais de 150 mil dólares este ano e só estamos ainda a meio do ano, por isso está muito interessante. E então deves-me ouvir porque eu passei por esse processo, estou a passar por todos os processos que toda a gente passa, porque a vida só termina quando nós morremos, não é? Então nós estamos sempre em processo. A vida é uma experiência científica. Não importa a posição em que nós estamos, importa aquilo que nós fazemos e o que é que nós podemos melhorar um dia após o outro. Se um fracasso é só uma experiência, é só feedback, não é o resultado. O resultado nós só vamos tendo no final, somando sucesso e fracassos, isso dá-nos um resultado. E se nós trabalharmos muito, e se nós fizermos o que é suposto nós fazermos, com a nossa missão, o nosso propósito, o resultado é sempre positivo. Não há como falhar, não há fracasso, não há derrota, né, na nossa vida. Se nós perseguirmos o nosso sonho, se nós perseguirmos o nosso propósito. Porquê? Porque as vitórias e os fracassos e as derrotas que nós vamos tendo ao longo do caminho são somente experiências. São somente experiências científicas. É como nós fazemos uma experiência, um cientista faz uma experiência, aquilo funcionou de uma certa maneira, não deu o resultado que o cientista previa que desse, deu outro resultado qualquer e acha que ele fica muito aborrecido. Não, simplesmente registra o resultado, avalia o que é que aconteceu, muda alguma coisa e testa de novo. E daí vem um novo resultado. Eventualmente, ao longo do tempo, começa a afinar a sua percepção, a afinar o seu conhecimento, a cometer cada vez menos erros e a atingir cada vez melhores resultados. Essa é a vida. A vida é assim. A vida é assim. A minha não é diferente. Eu comecei a trabalhar na internet há muito tempo atrás, há uns 8 anos atrás, mas eu realmente não percebia nada disso. E durante muito tempo não percebi. Lutei muito, ganhei algum dinheiro, mas com um trabalho monstruoso, com um sofrimento incrível. E realmente aquilo só aconteceu porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. A dor é um facto, está lá, mas o sofrimento é opcional. Então, o que nós passamos ao longo do nosso processo da nossa vida, a dor faz parte da vida, a frustração faz parte da vida, mas o sofrimento só faz parte da vida se nós quisermos. Nós podemos assumir ou não, querer ou não sofrer com as coisas que nos acontecem. Então, eu sempre fui muito proativo, sempre fui muito motivado, porque eu não tinha outra opção. Mesmo quando as coisas corriam todas mal, tive duas empresas que fecharam, uma delas faliu muito. A minha vida durante muitos anos, mais de 10 anos, foi a trabalhar mais de 12 horas por dia para pagar dívidas. Mal conseguia sustentar a família. Se não fosse a ajuda dos meus familiares, eu teria passado muita necessidade, juntamente com a minha família. Eu tenho 4 filhas e nós passámos por muita dificuldade. E esse processo serviu para eu perceber uma montanha de coisas que não funcionam. Uma delas que não funciona é que o nosso rendimento tem pouco a ver com as horas de trabalho. Tem mais a ver com aquilo que nós fazemos nessas horas. Parece lógico, não é? Mas eu vivia numa situação de tanta necessidade que eu imaginava que trabalhando mais eu poderia ganhar mais dinheiro. E afinal só estava a trabalhar no veículo errado. Mas isso já lá vai no passado. Naquela época, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás,
Vivia numa casa muito pequena, com minhas 4 filhas. Elas dormiam todas no mesmo quarto, tinha lá uns beliches para elas. E a casa era velha, era úmida, e eu vivi lá durante 10 anos. As condições de vida não eram as melhores, mas foram boas. Eu gostei desses anos, foram anos muito importantes para mim, uma grande aprendizagem, e associo muitas coisas boas com essa casa, okay? Apesar da grande dificuldade económica. Aconteceu muitas vezes, não sei quantas porque não consigo contá-las, mas muitas vezes de receber a visita do técnico de eletricidade para vir cortar a água, ou para vir cortar a luz, ou para vir cortar a água, ou depois o outro para cortar o telefone, porque não conseguia pagar. Aconteceu muitas vezes as minhas filhas fazerem os deveres da escola à luz de velas, porque eu não tinha podido pagar a conta da água, da luz. Aconteceu muitas vezes nós precisarmos de ir fazer compras e nem sequer dinheiro para a gasolina para ir ao supermercado eu tinha. Portanto, estas coisas aconteceram todas, e neste ambiente eu trabalhava como um desalmado, tentar pagar as dívidas e pagar as contas, e realmente nunca conseguia, naquela altura, pôr nem sequer assim o nariz um bocadinho fora da água. E então foram momentos muito difíceis, mas foram momentos muito importantes para mim. Para mim e para a minha família, aprendi muitas coisas. Aprendi a ser humilde, aprendi que as pessoas que dependem de mim têm uma capacidade incrível de apoio e de suporte apesar de tudo. Aprendi que o trabalho, as horas de trabalho não têm nada a ver com a quantidade de dinheiro que se ganha. Aprendi principalmente que a situação em que eu estava dependeu e dependia exclusivamente das minhas opções, e não era culpa de ninguém, nem do ADN, nem da educação, nem do governo, nem das circunstâncias, nada. Era culpa e foi responsabilidade exclusivamente minha. E eu demorei muito tempo até entender isso. Muito tempo. E quando eu percebi isso, quando eu encaixei essa mensagem, as coisas realmente, a partir daí, começaram a mudar um bocadinho. Porque eu percebi que se a responsabilidade era minha, tinha sido minha até ali, se a situação em que eu estava dependeu e foi resultado de escolhas que eu fiz no passado, e que essas escolhas dependeram da minha forma de pensar, do meu sistema de avaliação, né? E esse sistema de avaliação dependia dos valores que eu tenho inculcados na minha cabeça. Então eu percebi que se eu mudasse essa forma de pensar, daí eu poderia mudar as ações que eu ia executando, e daí eu podia mudar o meu resultado. Eu demorei muito tempo a entender isto. Que o meu resultado, primeiro, é da minha responsabilidade e não é da responsabilidade de mais ninguém. Segundo, que esse resultado vem das minhas opções e essas vêm dos meus pensamentos. E isto para mim parecia-me, quando eu ouvi isto a primeira vez há uns 8 anos ou 9 anos atrás, parecia-me que era tudo mentira, que é uma coisa estranha, meio mística. A verdade é que é a coisa mais verdadeira que eu alguma vez ouvi. E é muito fácil perceber porquê. Eu vou dar um exemplo. Como é que as ideias que tu tens na tua mente, na tua cabeça, influenciam as tuas ações e influenciam os teus resultados. Vou dar um exemplo. Imagina que tu vais procurar um emprego e vais falar com uma pessoa para te dar um trabalho, para te dar um emprego. A forma como tu tens, aquilo que tu pensas em relação a esse trabalho ou em relação a esse emprego, obviamente vai influenciar essa entrevista. Por exemplo, se tu quiseres mesmo aquele emprego, é uma coisa que tu amas de paixão, tu estarias disposto a fazer não sei o quê para conseguir aquele emprego, porque é uma coisa que tu adoras. A tua posição dentro daquela entrevista não tem nada a ver com a tua posição, se essa posição for que tu não queres realmente aquele emprego, que tu tens outras ideias, queres fazer outras coisas, e então estás dentro da entrevista de emprego muito empolgado, a falar com muito entusiasmo, ou estás numa entrevista de emprego a olhar para o teto, a olhar para o chão, a pensar para ti mesmo, oxalá esta pessoa não me contrate. Qual é que tu achas que seria o resultado numa situação ou na outra? E isso depende da pessoa que está a fazer a entrevista? Não. Depende da tua atitude diante daquela circunstância. E essa atitude vem do teu sistema de avaliação e dos teus pensamentos. Da tua forma de encarar as situações, da tua forma de as fazer. E isto acontece em tudo na vida. E em relação ao dinheiro é muito interessante porque é exatamente a mesma coisa. Aquilo que nós pensamos em relação ao dinheiro
ou em relação ao modo de vida, em relação à estabilidade, em relação à abundância, interfere diretamente na entrevista de emprego, entre aspas, que nós fazemos ao longo da vida. Então, eu demorei muito tempo a perceber que a responsabilidade era minha e que eu tinha a obrigação, para mim próprio e para a minha família, de encontrar as soluções. E que essas soluções iam ser apresentadas se eu estivesse atento a elas. E essa atenção depende daquilo que eu tenho na minha mente. Aconteceu há um tempo atrás, claro, a minha esposa teve grávida 4 vezes, e é interessante porque sempre que ela estava grávida, de repente eu via pessoas grávidas por todo lado. E assim, mas toda a gente pensou em ter bebés ao mesmo tempo. Era o que eu imaginava naquela altura, né? É incrível. Antes não havia ninguém, não havia nenhuma mulher grávida na rua. Agora que a minha esposa está grávida, são mulheres grávidas por todo lado. E eu pensava que era mesmo assim. Aconteceu alguma coisa, sei lá, alguma onda magnética que veio do Sol e as pessoas começaram todas a fazer bebés. A verdade é que as mulheres grávidas que eu via, a gente sempre lá estiveram. A diferença estava somente aqui na minha mente. Eu via muitas, porque na minha mente havia uma especial. E isso fez com que a minha mente passasse a ver, eu passasse a identificar essas pessoas mais facilmente, porque eu estava alerta a isso. Então o mundo está aí, o mundo é o que é, mas aquilo que nós vemos dele depende do que está aqui. As oportunidades que eu vejo ou não vejo, o sucesso que eu vejo ou não vejo, o emprego, o trabalho, o negócio que eu vejo ou não vejo, depende exclusivamente daquilo que está aqui. E é por isso que é tão importante, é vital nós trabalharmos sempre muito em nível de mindset. Sistema de avaliação. Porque é isso que nos possibilita nós encontrarmos e identificarmos as oportunidades quando elas se nos apresentam. Isso aconteceu comigo há muito tempo, de eu começar a ver que havia formas melhores de poder ganhar dinheiro com trabalho. Trabalhando e ganhando muito mais dinheiro de forma muito mais simples. Aconteceram coisas mágicas ao longo dos últimos 3, 4 anos na minha vida. Mudei de casa, entretanto, comprei uma casa gigante, com 480 metros quadrados, num parque natural lindíssimo. Mudei-me para lá com a minha família. Claro, isso não resolveu os meus problemas financeiros, mas foi um passo muito grande para mim. Foi uma coisa muito importante que eu consegui fazer, que se proporcionou de eu poder fazer, sair daquele ambiente difícil em que eu estava, em que eu vivia com a minha família, e passar a viver num ambiente amplo, num espaço aberto, numa casa espetacular. E eu consegui fazer isso. Isso aconteceu num espaço muito curto de tempo. Eu, noutra circunstância, quando vou contar essa história, mas aconteceu num espaço muito curto de tempo e para mim foi um momento de superação tremendo para mim pessoalmente. E todas as peças começaram a encaixar de uma forma diferente a partir daí. Foi um desafio que me foi colocado à frente, comprar aquela casa, sem ter dinheiro, sem ter crédito, sem saber nem bem nem mal como fazer, mas com recursos. Toda a gente tem recursos e as coisas conjugaram-se de uma forma incrível para poder proporcionar eu comprar aquela casa. Eu comprei, mudei-me para lá, com muito medo. Eu estava, não digo medo, digo completamente acagaçado, porque eu não sabia o que é que ia acontecer no futuro. Eu nem sequer sabia se ia poder pagar aquela casa ou não. Mas alguma coisa me dizia que por alguma razão aquilo estava a acontecer, por alguma razão aquela oportunidade tinha surgido e por alguma razão tantas coisas se conjugaram para tornar esse sonho realidade. E mudei-me para lá, para essa casa há 3 anos atrás, onde eu vivo agora, com a minha família, é uma casa incrível. Mas aquilo que eu quero dizer é que esse desafio que eu tive que superar juntamente com a minha família, e a minha esposa nisso foi inacreditável, e as pessoas todas da minha família à minha volta, a minha sogra, os meus irmãos, foi incrível as movimentações que foram feitas para isso poder ser uma realidade. Então, os louros não são meus, não tenho louros nenhuns a receber aí, só se tenho algum louro a receber foi ter estado aberto a receber, foi ter estado aberto a aceitar as coisas boas que começaram a vir na minha direção a partir daí. E isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi também nesse caminho e a partir dessa altura. É muito fácil nós sermos forçados, é muito fácil nós sermos trabalhadores, honestos, honrados, sim, isso é importante. Mas às vezes nós pedimos as coisas e quando elas nos são proporcionadas nós não as aceitamos.
E nós pedimos para mudar de vida, para ganharmos mais dinheiro, para podermos ter uma vida melhor para nós e para a nossa família. Mas depois, quando as coisas nos são proporcionadas, é sempre preciso nós mudarmos alguma coisa. E essa mudança às vezes a gente não a faz. E se nós não fazemos essa mudança aqui dentro e aqui, as circunstâncias não se proporcionam, a oportunidade perde-se e nós continuamos a queixar-nos. E então foi preciso ter coragem para mudar de casa? Foi. Eu estava completamente acagaçado. Eu não fazia ideia nenhuma como é que eu ia pagar a mensalidade da casa, o empréstimo, no mês seguinte, depois de eu ter assinado a escritura da casa. E então comecei de uma forma incrível, com um desassossego tremendo, mas eu já tinha percepção naquela altura que esse era um pequeno preço que eu estava a pagar para iniciar uma nova onda, uma nova fase da minha vida. E aconteceu que foi precisamente por eu ficar entalado dessa maneira que eu comecei a trabalhar com internet marketing e comecei a fazer coisas na internet e comecei a ganhar dinheiro online. Com muito trabalho, com muito pouco conhecimento, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Não havia opção de não funcionar. Alguma coisa tinha que funcionar e tinha que funcionar muito. Então iniciei um processo incrível, uma jornada extraordinária, desde então até agora, que me levou a 150 mil dólares ganho já este ano, ainda vamos só ao meio do ano, e com uma perspectiva de rendimentos este ano absolutamente inimaginável. A minha vida mudou completamente, estou a viajar, já vim 4 vezes este ano aos Estados Unidos, vou ao Canadá agora mesmo quando sair daqui, amanhã vou a Toronto ver a família que lá está. As minhas filhas estão todas a viajar neste momento, 2 delas estão aqui em Denver, outra está em Toronto, outras 2 estão em Toronto, e é incrível o que tem acontecido. Tive férias este ano, já não tinha férias não sei há quantos anos, sem pensar no gasto, sem pensar no dinheiro, e isto realmente são coisas que vêm como resultado da mudança de pensamento, da mudança do chip interno, que nos leva a ver ou não as oportunidades e depois nos leva a ter ou não coragem de mudar o que tiver que ser mudado aqui dentro e aqui dentro para as coisas funcionarem. Então, esta é a mensagem que eu tinha hoje para trazer para ti. Estou muito feliz por todas as coisas que têm acontecido comigo e com a minha família e quero-te dar uma mensagem de esperança, porque não importa a situação em que tu estás agora, é possível. Tudo é possível. Nada do que está no passado determina o teu futuro. Em qualquer momento, tu podes tomar uma decisão, pode ser uma decisão grande ou uma decisão pequena, não importa, mas uma decisão que vai mudar um bocadinho o rumo da tua vida e daqui por 1 mês, 2, 5, 1 ano, a tua posição, a tua vida está completamente diferente do que estaria se não tomasse essa pequenina decisão. Às vezes é uma pequena decisão, às vezes é uma grande decisão, mas normalmente é sempre um desafio. É algo que tu não estavas pronto para fazer, algo que tu não te sentes preparado para realizar, algo que te desafia, que te ultrapassa, se calhar que te faz algum medo, que te provoca algum receio. É sempre assim. Coisas que tu fazes com tranquilidade, sem te causarem grande problema, não te levam a mais lado nenhum, a não ser o sítio onde tu já estás. Agora, quando te é colocado um desafio que te obriga a mudar coisas, a mudar rotinas, a encontrar soluções, obriga-te a sair da tal zona de conforto para fazer as coisas diferentes, para ir a sítios, para comprar as coisas, para aprender as coisas, para fazer essas coisas diferentes, quando isso te é pedido, então agradece, porque esse é o sinal de que tu estás a mudar a tua vida. Os resultados vêm depois de nós termos mudado. E se estiveres disposto a mudar, a tua mente abre-se às oportunidades e tu realmente mudas o que for preciso, pagas o preço que for preciso, porque eu digo, é muito maior, muito mais caro o preço de não mudar, o preço de ficar tudo na mesma, é muito mais caro do que o preço de mudar, o preço de fazer pela vida e para mudar a tua vida e a vida das pessoas à tua volta. Esse preço, seja ele qual for, é muito mais barato do que não ter as coisas e não mudar de vida. Eu recordo-me, e é impossível eu esquecer, a minha esposa a adicionar água no leite à noite para no outro dia de manhã ter leite para dar às minhas filhas. É impossível eu esquecer isso. E isso é que é difícil. Presenciar isso e ver e saber que isso está a acontecer,
Isso é que é difícil. Não é nada difícil comprar alguma coisa, investir um pouco aqui ou ali, ou abraçar um projeto, ou juntar-se com uma equipa que está a funcionar. Nós estamos uma equipa muito grande que funciona com muitas pessoas. Ultrapassar algum desafio teu, ir a algum sítio, fazer alguma coisa de diferente, isso é tudo fácil. Difícil é passar necessidade. Isso é que é difícil. Tudo o resto, comparado com isso, é facílimo. Então esta é a minha perspectiva, esta é a minha visão. O meu percurso tem sido inacreditável. Estamos só ainda no início. Eu sei que estamos no início. Daqui para a frente tu vais ver, eu vou fazer um vídeo a falar exatamente disto que eu estou a falar, mas em circunstâncias diferentes, porque eu estou a mudar, como todos estamos a mudar, mas eu tenho uma visão muito clara de para onde quero ir e do que eu quero fazer, e quero-te convidar, se tu quiseres, a juntar-te, a procurar informação, a juntar-te a nós, ou a mim, ou à minha equipa, a procurar alguma coisa que te possa ser útil, porque tudo começa com a tua decisão. Ninguém pode fazer esse passo por ti. Okay? Gostei de falar contigo. Vemo-nos muito em breve. Vou viajar amanhã para Toronto. Se calhar o próximo vídeo vai ser em Toronto ou não, porque ainda hoje vamos fazer uma bruta de uma festa do nosso grupo aqui em Denver. Vamos fazer um churrasco espetacular. Acho que ainda vou mostrar uns vídeos desse churrasco, com certeza. Mas mantemos-nos conectados, porque eu digo-te uma coisa: é tão fácil mudar de vida que é inacreditável. Depende somente enches o peito de ar e dar o passo. E digo-te, dá o passo porque o chão aparece. Um grande abraço para ti.